Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre como que o nosso cérebro funciona. Essa aula ela é importante para que você entenda por que que o teu cérebro faz, você, né, faz coisas que você não tem vontade de fazer, ou por que que você não entende os teus comportamentos, de onde vêm os comportamentos, por que que a gente se sabota, tá? Então ela é uma aula bem inicial aqui, para eu poder te explicar um pouquinho como que o teu cérebro funciona. Então, eu não sei se você já assistiu essa aula minha, mas se você não assistiu ainda, é uma oportunidade. E se você já assistiu, né, vamos reforçar então é, essa informação, tá? Eu vou botar uma imagem aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Então, assim, a gente costuma comparar o nosso cérebro com um iceberg, nossa mente, né? Como um iceberg, onde ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a parte menor, é a parte de cima, onde estão nossos pensamentos, a nossa razão, a nossa consciência, tá? A gente chama de consciente. Então, é tudo aquilo que eu decido fazer, que eu sei fazer, que eu penso, que eu vejo, né? Tudo que a gente tem consciência do que a gente faz. Porém, existe uma parte submersa, oculta, que a gente chama de subconsciente, em alguns estudos inconsciente, generalizando, mas subconsciente, que está abaixo do nosso consciente, ou seja, é uma parte que ela está oculta e que ela não é de fácil acesso. Só que olha que interessante, assim como no iceberg, essa parte mais inconsciente ou subconsciente, ela é muito maior que a nossa parte consciente. Então, nós somos formados por essas duas partes, tá? Estou falando aqui de uma maneira bem simples, bem didática, tá bom? Sei que não é assim. Se tiver algum psicólogo aqui, vai me dizer, não, mas tem o id, o ego, o superego, o inconsciente, o subconsciente, o consciente. Vamos falar aqui de uma forma bem simples, tá, pessoal? Para ficar bem tranquilo de vocês entenderem e a gente poder, daqui para frente, continuar a nossa comunicação falando sobre isso aqui, sobre esse assunto. Tudo que a gente vai falar aqui, daqui para frente, tem a ver com esse assunto, porque tudo começa na nossa mente, tá? Então, uma mente magra, a gente tem que entender como é que ela funciona e por que que ela é magra, tá bom? Então, vamos lá. Nessa parte maior, que é o nosso inconsciente, é onde ficam todas as nossas emoções e todas as nossas crenças, todas as nossas feridas emocionais. O que que é isso? Desde criança, desde o feto, desde a barriga da nossa mãe, a gente começa a ouvir, sentir, ver, né, cheirar, várias coisas. Nossos sentidos, eles comunicam para nós o mundo externo, ok? E a gente começa a gravar isso no nosso subconsciente. Então, é como se a gente fosse uma folha de papel em branco e tudo que vai acontecendo na nossa vida, a nossa mente ela vai armazenando em gavetinhas. Todas as nossas experiências, principalmente todos os nossos sentimentos e emoções. Então, sentimentos aí de rejeição, de abandono, de humilhação, de raiva, de medo. Todos esses sentimentos, eles vão ficando armazenados em caixinhas no nosso subconsciente. E conforme a gente vai vivendo, vai crescendo, vai passando por outras experiências, se nós já temos uma experiência antiga, uma gavetinha, por exemplo, uma gavetinha da rejeição, a gente tende a enxergar o mundo através dessa gavetinha, ou melhor, outras situações que acontecem que a minha mente também interpreta como rejeição, vão para essa mesma gavetinha e essa gavetinha vai ficando maior. Né? Então, lá no nosso subconsciente, lá na nossa parte submersa da nossa mente, existem várias gavetinhas com várias emoções, sentimentos e crenças. O que, que são crenças, né? São justamente conceitos, afirmações que nós acreditamos como verdade. Alguma coisa que a gente ouviu, viu, sentiu, experimentou, que a gente simplesmente grava como verdade. Geralmente a gente generaliza coisas, tá? Nossa mente ela generaliza. Aconteceu uma, duas vezes, a gente grava essa informação generalizada. Por exemplo, você foi traída uma ou duas vezes. Você grava a informação, como isso teve uma emoção envolvida, a tua mente grava a informação de que homens traem, por exemplo. E aí você generaliza que homem não presta, que homem trai. E a partir dessa crença instalada lá no teu subconsciente, ocasionada por uma situação vivida, você começa a enxergar o mundo dessa forma. Então, uma pessoa que enxerga, que tem essa crença de que homem trai, como é que ela se relaciona? Como é que ela se envolve com as pessoas? Totalmente diferente de uma pessoa que não tem essa crença. Concordam comigo? Então, da mesma forma, são as crenças relacionadas à alimentação, à beleza, ao próprio corpo. Tá? Então, tudo tem a ver com o que a gente tem lá no nosso inconsciente. O nosso objetivo
é trazer para o consciente quais são essas emoções gravadas, essas crenças e principalmente essas feridas emocionais que estão interferindo no teu processo de redução de peso. Quais são as emoções, quais são os medos que você tem lá dentro que você está, de repente, usando a comida como um remédio, tá? Então, tudo isso está no nosso inconsciente. A nossa mente inconsciente, ela funciona basicamente num sistema binário que a gente chama, ou seja, ela não tem muita noção do que é presente, passado, futuro. Para o nosso inconsciente, tudo aquilo que nós imaginamos, que nós pensamos, é como se a gente tivesse realmente enxergado. Ele não sabe o que foi a minha mente racional que criou, através de uma imaginação, onde eu sento e fico imaginando uma cena, ou se realmente eu vi aquela cena. Ele não sabe se aquele sentimento que eu tive, ele realmente foi ocasionado por uma experiência ou se foi simplesmente por um pensamento, né? Então, por exemplo, se você agora pensar, sei lá, numa barata, vai vir um sentimento aí, uma emoção. O teu inconsciente, ele não sabe se você realmente viu a barata e por isso você sentiu essa emoção, ou simplesmente você pensou na barata e sentiu a mesma emoção. Ele simplesmente vai gravar, mais uma vez, vai reforçar a gavetinha da emoção lá, medo, nojo de barata. Vai ficar cada vez mais forte. Cada vez que você vivencia, seja real ou na imaginação, ela vai ficando mais forte, tá? Então, ele não sabe o que é passado, presente e futuro. Em função disso, o que ele faz? Ele simplesmente tem duas ordens. Eu vou fugir da dor e eu vou buscar prazer. Então, tudo que o nosso inconsciente faz, cada vez que a gente enxerga o mundo, que a gente associa as coisas, que a gente toma uma decisão, o nosso inconsciente, ele está atuando ali. Ele pega todas as informações gravadas nessas gavetinhas, todas as emoções, crenças, feridas emocionais que tem lá, e ajuda o nosso consciente a tomar uma decisão. Na verdade, ele é muito mais forte. Ele impulsiona o nosso consciente a tomar decisão. Aí o consciente, às vezes, vai lá e inventa uma justificativa. Né? Ah, é porque eu não tive tempo, ah, é porque é muito caro, ele vai dando justificativas, mas quem tomou a decisão foi o inconsciente. E o motivo que fez ele tomar aquela decisão também está no inconsciente, também tem a ver com essas crenças, com essas emoções, com essas feridas, com tudo aquilo que está lá dentro que a gente não tem consciência, a gente não enxerga, não sabe, a gente simplesmente reage. Tá? Então, o que o nosso inconsciente ele faz? Ele vai sempre buscar o prazer, sempre. Então, se para você é difícil na academia, você dá o significado que ir na academia é difícil, é dolorido, é cansativo, dói, machuca, é chato, vão ficar me olhando, qualquer coisa desse tipo, para o teu inconsciente, essa decisão de ir na academia representa passar por um momento de dor. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai evitar. Porque ele está programado para evitar a dor. Então, ele vai dar um jeito de você não ir na academia, até mesmo se machucando, né? Mas, às vezes, ele manda uma mensagem para o teu consciente. Ah, dorme mais um pouquinho. Ah, hoje não. Ah, aquela pessoa vai estar lá, aquela pessoa é chata. Ah, hoje a aula não é tão legal. Enfim, ele vai dar milhões de desculpas para o teu consciente aceitar que não é para você ir na academia, né? E, da mesma forma, ele é movido por prazer. Então, se você tem um prazer gigantesco por chocolate, na tua cabeça, chocolate ou doce é sinônimo de prazer, e quando você olha para um doce, você pensa assim, nossa, que delícia, ai, que prazer, já começa a salivar e sentir aquele prazer, cada vez que você faz isso, você está reforçando essa crença no teu inconsciente, essa informação, está aumentando a caixinha de que doce é igual a prazer. E sabe o que o teu inconsciente faz? Ele vai atrás de doce, porque ele vai atrás de prazer. Então, se você gravou a informação de que doce é prazer, o teu inconsciente vai, toda vez que ele estiver incomodado, ele vai buscar prazer. Toda vez que ele quiser um prazer, ele vai buscar o prazer. E sabe onde é que tá, o que está gravado no teu inconsciente? Que prazer, que doce é igual a prazer. Então, a forma que ele encontra de buscar prazer é no doce. Se você não tiver outras formas de obter prazer na tua vida, a gavetinha do doce, ela vai ser a gavetinha mais forte, a gavetinha maior. Então, toda vez que você está incomodada, triste, chateada, infeliz, cansada, entediada, qualquer coisa que você queira prazer, né? Qual é a primeira coisa que vai vir no teu inconsciente, na cabeça do teu inconsciente? Qual é a primeira coisa que vai vir na tua cabeça, que o teu inconsciente vai trazer para você? Doce. E aí, se você obedece ele e você vai lá comer o doce, você reforça essa crença, você reforça esse hábito. E de tanto você repetir isso, fica automático. Assim como quando a gente escova o dente, né? O que é um comportamento automático? Na hora que eu começo a escovar o dente, que eu sou criança, que eu aprendo ou andar de bicicleta, que eu aprendo uma atividade nova, ou a dirigir, eu preciso pensar em tudo que eu tenho que fazer, certo? Tenho que pensar
que eu tenho que fazer assim, depois assim, com a escova, eu tenho que pensar que eu tenho que colocar o pé aqui, girar o pé, controlar a mão ao mesmo tempo. No caso da direção, eu tenho que lembrar que eu tenho que trocar a marcha, pisar na embreagem, olhar o retrovisor, dar o pisca. Nesse primeiro momento, é tudo muito complicado, a gente tem que fazer um certo esforço consciente, mas com a repetição de tanto eu fazer isso, ele vira automático, ou seja, ele vai para o inconsciente. É uma sequência de ações, de comportamentos que ficam no inconsciente. E aí você consegue dirigir sem nem pensar no que você está fazendo. Dirigir no automático, não é mesmo? Andar de bicicleta sem ficar pensando, agora eu vou pedalar, agora eu vou frear, agora eu vou fazer não sei o quê, agora eu vou o guidão. Não, você simplesmente faz. Escova o dente pensando em outras coisas. E assim, vários comportamentos que se tornam automáticos. Hoje, provavelmente, você tem o comportamento do comer no automático, porque você repetiu, talvez, muitas vezes, um hábito de comer doce. Você, cada vez que você comeu doce, você sentiu aquele prazer, aquela emoção, e aí você foi reforçando essa crença no teu inconsciente. Então, você tem o teu consciente, ele não quer comer doce. O teu consciente, ele quer emagrecer, ele já sabe que para emagrecer ele tem que ir na academia e ele tem que abrir mão do doce. Só que existe muito forte dentro de você, numa área muito maior, um comportamento automatizado de que, uma crença também, não só o comportamento, mas uma crença de que doce é uma fonte infinitamente grande de prazer e que academia é dor, é sacrifício, é dificuldade. É que nem falar a palavra dieta. Quando a gente fala a palavra dieta, tem armazenado no inconsciente da maioria das pessoas sofrimento, porque geralmente dieta tem a ver com restrição, com controle, com parar de comer as coisas que você tem vontade, ou seja, com viver na dor. Dieta é dor. Então, toda vez que você fala para o teu inconsciente que você vai começar a dieta na segunda-feira, ele fica numa angústia tão grande, porque ele, meu Deus, você decidiu que você quer ter dor. Como assim? E aí, o que ele faz? Ele vai correndo buscar prazer. Ele te sabota, ele sente uma vontade enorme de comer fritura, de comer doce, de comer as coisas que não podiam. Aí você não entende. Mas, puxa vida, toda vez que eu decido fazer uma dieta, me dá uma vontade de comer doce. Eu vou lá e, gente, é muito irresistível, porque o inconsciente ele é muito forte. Olha o tamanho do nosso inconsciente em relação ao consciente nessa imagem. O inconsciente ele é muito forte, é ele que comanda as suas decisões. Então, por mais que você tenha uma consciência, você faça um esforço tremendo para fazer as coisas, se elas te geram dor, o teu inconsciente ele vai sabotar. Talvez você até consiga por um tempo continuar fazendo isso, mas vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais. Ele não vai viver na dor só porque você quer emagrecer. Por mais que você tenha um motivo muito forte, a não ser que o teu motivo seja uma dor assim muito maior ou um prazer muito maior que a dor. Então é isso que a gente vai fazer no nosso programa Mente Magra, tá bom? A gente vai transformar o prazer de emagrecer e o prazer de atividade física em prazeres grandes e vamos criar aí uma dor também muito maior do que a dor de ficar sem comer doce, né? Para que vale a pena, para que o teu inconsciente não sofra, não sinta que ele está vivendo na dor. Quando você fala sempre eu me controlei, eu vou me controlar, que é o que geralmente você deve ter feito em todas as vezes que você tentou emagrecer na tua vida, se controlar, você não conseguiu manter por muito tempo. E aí, a sensação que te deu é que você não consegue, que é muito difícil, que é uma sensação de frustração. E isso só fez você fortalecer outras crenças negativas, de que é difícil, de que você não consegue, de que dieta é sofrimento, de que você não consegue emagrecer, de que teu metabolismo é lento, de que você não consegue viver sem o doce. Enfim, tudo aquilo que você fez antes tentando emagrecer, provavelmente só criaram mais crenças negativas a esse respeito e que estão dificultando o teu processo de emagrecimento. Mas agora, você está fazendo de uma forma diferente. Agora, você vai trabalhar no teu inconsciente. Todas as técnicas, exercícios que eu passo para vocês, eles têm como função modificar o teu inconsciente, trazer à tona o que está no teu inconsciente, para que a gente possa entender como é que ele enxerga o mundo. E às vezes parece ridículo, só que uma emoção que serviu há muito tempo atrás para ele se proteger, e ele gravou aquilo como forma de proteção, talvez ele venha usando até hoje para te proteger, mas hoje já não faz mais sentido. Só que o nosso inconsciente não lembra, ele é atemporal, ele não tem noção de presente, passado e futuro. Ele simplesmente repete tudo aquilo que faz ele fugir da dor e tudo aquilo que faz ele obter prazer. Então, o nosso processo agora é transformar uma alimentação saudável em prazer, é transformar os alimentos que te fazem mal, que atrapalham o teu objetivo, que atrasam o teu emagrecimento, em dor.
Então, eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu não consigo fazer mágica. Eu não consigo fazer isso sem a tua ajuda. Eu preciso que quando eu te der um exercício, você faça o exercício. Eu preciso que... Eu vou te dar várias dicas que elas parecem tão simples e tão bobas, só que foi justamente por técnicas assim que você gravou informações erradas. Então, a gente tem que fazer o processo inverso, né? Como, por exemplo, uma dica que se eu já não dei, eu vou dar para vocês ainda, é quando você olhar um alimento que você saliva por ele, que você tem o registro no teu inconsciente de prazer, e você olha para ele, você sente muita vontade de comer e te dá prazer, você vai falar a palavra eca. Você vai olhar para ele e vai fazer eca. Quanto mais expressão você colocar nisso, mais o teu inconsciente vai entender. No início ele vai ficar confuso. Eca? Como assim eca? Mas se você continuar fazendo isso, ele vai entender, ah, não, isso é ruim. E é a repetição que faz as coisas ficarem gravadas no nosso inconsciente. Então, vai ter muitas coisas para você repetir, tá? Durante o nosso programa. E elas são fundamentais. Por isso que eu fiz essa aula aqui agora, para que você entenda que o nosso inconsciente, ele aprende de duas formas, tá? Para você colocar coisas novas, reprogramar o teu inconsciente, que é o que a gente quer aqui, ele funciona de duas formas. A primeira é por repetição, e a segunda é por forte impacto emocional. Então, quando você se emociona, quando você sente emoções fortes, então numa conversa nossa, numa reflexão tua, nas nossas aulas ao vivo, e você se abrir para você sentir emoções positivas ou sentir emoções, mesmo que sejam emoções fortes, como arrependimento, dor, elas vão gravar no teu inconsciente. A gente só precisa fazer a associação certa, tá bom? Para isso não virar um tiro no pé, tá? Então, se abram, confiem no processo. Pode parecer que o exercício é bobo, mas ele é fundamental para programar a tua mente. O meu objetivo aqui, vou repetir mais uma vez, é te ajudar a emagrecer, a se manter magra, sem sofrimento e de uma forma tranquila. Eu quero que você pare de ser escrava da balança, pare de ser escravo de alimentação, que você consiga enxergar o alimento somente como uma forma de se nutrir. E sim, tem prazer, mas não é o maior prazer do mundo e não é o único prazer da tua vida. Comer é para se alimentar e ter saúde e ser saudável. Por isso que a gente come, tá? Então a gente vai mudar nesse período aí, que são 45 dias, para a gente mudar essas crenças que estão lá a nível inconsciente. Então, mesmo que a tua razão diga que pareça bobo, que você acha isso sem sentido, confia em mim e faz, tá? Porque trabalhar o inconsciente, ele não é tão simples assim, não é tão mágico. Eu preciso da tua força de vontade para que você repita os exercícios, que você identifique durante a tua semana o que está te causando dor, o que está te causando prazer. Não existe resposta certa ou errada quando a gente fala de inconsciente. Ai, mas como assim meu inconsciente acha prazer nisso ou acha ruim nisso? Sim, ele deve estar achando, tá? Então a gente tem que ver como que o teu inconsciente funciona. Algumas coisas são comuns na maioria das pessoas, como por exemplo, doce igual prazer, porque a gente foi educado assim. Isso é uma questão cultural, né? Não é você ou eu que temos isso. Isso é uma cultura. Até hoje a gente vê as pessoas presenteando outras com doce, né? E a propaganda, enfim, é cultural, tá? Então, essa crença é uma crença muito forte que todos nós temos dentro da gente. Aí, agora a gente vai ver como que eu posso modificar essa crença ou como que eu posso lidar com essa crença de forma racional, sabendo eu que ela existe. Beleza, gente? Então, quem movimenta o nosso iceberg, quem nos leva para um lado ou para o outro na vida, são as nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Então, durante o programa Mente Magra, eu preciso que você observe como é que você funciona. O que te causa dor, o que te causa prazer, o que você sente quando vai comer, o que você sente quando não vai comer, o que você sente quando vai malhar, tá bom? Porque é o teu sentimento que está aí nessa parte maior que está regendo a tua vida. Todas as nossas decisões, ó, presta atenção nisso. Todas as nossas decisões que nós tomamos na nossa vida é para mudar a maneira como a gente se sente, tá bom? Então, o sentimento, ele é fundamental. Muitas pessoas que estão acima do peso, elas não têm o hábito de olhar para os sentimentos. Elas olham muito para a razão, elas valorizam a razão e elas esquecem de olhar para o seu coração, para o seu emocional, que é a maior parte da nossa mente, que é quem comanda a nossa vida, que é quem toma as nossas decisões, tá bom? Então, aqui a gente dá vocês parabéns por estarem aqui, porque vocês agora decidiram olhar para realmente o que causa o excesso de peso de vocês. E aí tem muita coisa, tá? Tem muita coisa. Além das emoções, além da questão dor e prazer, além das crenças, das feridas emocionais, tem o significado que nós damos para as coisas. O significado que você dá para aquele alimento. Tá? Se ele é afeto ou se ele é só para te nutrir, qual é o afeto que você linkou a ele, que você
gravou, e de onde é que veio essa crença, de onde é que veio essa informação? Qual foi o momento em que você gravou isso? Né? Então, é muita coisa que a gente tem para ver nesse período de tempo aqui, tá bom? Nesses 45 dias. E se vocês tiverem dúvida em relação a essa aula, ela é uma aula simples, né? Curtinha, mas é simplesmente para que vocês consigam entender isso, porque daqui para frente eu vou falar muito disso, inconsciente, consciente, dor e prazer, onde é que estão as emoções, as crenças, o que são as crenças, tá? Feridas emocionais, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui, então só para você entender do que eu tô falando e não ficar boiando. Se mesmo assim você não entender, por favor, me chame e me pergunta, tá bom? Porque eu sei que isso aqui pode ser muito novo para a maioria de vocês. Então, o que para mim às vezes parece tão simples, né? Porque eu já falo disso há muito tempo, eu sei que para você pode ser uma coisa confusa, complicada ou muito nova. Então, não fique com dúvida, tá bom? Se você não entendeu, se eu não conseguir me explicar aqui com essa aula, me pergunta lá sem problema algum. Beleza? Nos vemos em breve. Beijinhos. Vamos lá, então. Essa foi a nossa aula sobre como funciona a mente, para que você entenda o que é o inconsciente e o subconsciente e que a gente possa agora se comunicar melhor daqui para frente, tá bom? Nós vamos invadir o teu inconsciente e vamos fazer ele ser muito mais feliz com boas informações, com crenças mais positivas. Confia em mim.